2 corpos com marcas de tiros foram encontrados nesta terça-feira dentro de um carro na BR-324. A imagem bárbara. E Pedro 107 tem os detalhes pra gente. Pedro, é com você. Oi, Jéssica, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está com a gente nesta quarta-feira aqui, bem cedinho no Baianoá. A gente fala ao vivo do Instituto Médico Legal, porque desde cedo, viu, Jéssica, que a nossa equipe está aqui no local tentando encontrar mais informações e principalmente saber se os corpos desses 2 homens, se eles já foram liberados. Por enquanto, a gente não tem essa confirmação se os corpos de José Cláudio Nicásio dos Santos, de 47 anos, e de Adailton José de Oliveira, de 38, se eles ainda permanecem aqui ou se já foram liberados por familiares para que o enterro, desses 2 corpos, desses 2 homens, possa ser realizado. O que chama a atenção pela brutalidade do crime e pela maneira com a qual esses corpos foram encontrados. Esses 2 corpos foram encontrados no fundo do porta-malas de um carro em Pirajá, na tarde de ontem. Um dos corpos estava enrolado no lençol, as pernas desses 2 corpos estavam para o lado de fora do porta-malas e os 2 homens estavam amordaçados e também estavam com os corpos amarrados. Não se sabe ainda se esses homens foram torturados, mas os corpos foram encontrados dessa maneira. Tem um outro detalhe também que a gente vai ver na reportagem completa de Matheus Ramos, que é o seguinte: a perícia constatou diversas cápsulas no chão, no local onde esses corpos foram encontrados, mas num primeiro momento, e só um trabalho mais apurado da perícia para poder dizer isso, é que um dos homens teria sido morto em um outro local, levado para lá com outra vítima ainda viva, e somente no local onde os 2 corpos foram encontrados é que o segundo homem teria sido assassinado. Então, duplo homicídio em Pirajá na tarde de ontem, cercado ainda de muito mistério, mas a gente vai tentar encontrar algumas pistas, auxiliando e, claro, acompanhando o trabalho da polícia. Para que você em casa tenha uma noção melhor de tudo o que aconteceu ontem, vamos acompanhar juntos a reportagem de Matheus Ramos, que esteve ao lado da polícia acompanhando todo o trabalho de perícia realizado no local desse crime. Vamos acompanhar. Por volta das 3h50 da tarde, dia muito claro, sol quente de verão, e eu vou narrar para vocês agora exatamente como tudo aconteceu segundo as informações colhidas aqui pela nossa equipe de reportagem. Então, por volta das 3h50, este automóvel branco, ele estava sendo guiado por um dos suspeitos de ter cometido este duplo assassinato. Este homem, ele teria vindo dirigindo este veículo até este local aqui na Avenida Barros Reis. E seguindo este carro, tinham 2 motocicletas. Quando o carro então parou, os homens estavam dentro do veículo, já presos, amarrados, amordaçados, com fitas nas bocas e os pés e mãos também amarrados. Um homem estava no porta-malas do carro e o outro estava no banco traseiro. O motorista do carro, então, estacionou o veículo aqui, desceu do carro e aí foi que aconteceu os disparos. Vários disparos de armas de fogo que acabaram atingindo esses homens. Essa é uma das linhas de investigação ao qual a polícia está trabalhando. Vamos lá. Um corpo, uma vítima, segundo a perícia, teria recebido pelo menos 3 tiros. O outro homem acabou recebendo 6 disparos de armas de fogo. Claro, eles não resistiram aos ferimentos, vieram a óbito aqui mesmo no local. A gente conseguiu informações também sobre esses homens. O proprietário da empresa, eu estou falando empresa porque é o seguinte: esses homens, eles trabalhavam há alguns anos em uma empresa que vende e fornece cestas básicas. Qual era o trabalho dessas 2 vítimas? Eles saíam diariamente com um carro cheio de mercadorias, ou seja, de alimentos, para poder vender essas cestas básicas em bairros humildes aqui da capital baiana. Mas só que eles não apenas vendiam as cestas, eles também faziam a cobrança das cestas, porque eles iriam até as casas das pessoas, entregavam as cestas básicas e, posteriormente, eles voltavam para fazer a cobrança. Isso é corriqueiro das empresas que trabalham com cestas básicas. Então, foi isso que eles saíram para fazer.
fazer a venda das cestas e também a cobrança daquelas pessoas que já haviam comprado a mercadoria e ainda não havia feito o pagamento. O proprietário da empresa, como eu disse, está aqui. Ele não quer gravar entrevista, ele está muito abalado com toda essa situação. Vários funcionários também estão no local. Porém, eu consegui conversar com ele sobre os rapazes. Eu indaguei, questionei a ele várias situações, se os homens tinham algum envolvimento com criminalidade. Eles me disseram a todo momento que não. Olha, Matheus, não tinha. Eles trabalhavam, inclusive, há muitos anos comigo, segundo o proprietário da empresa, né, relatando para mim, e que ele não entende o porquê que aconteceu isso com os dois funcionários. Um desses funcionários deixa 4 filhos e o outro tinha um filho. Matheus Ramos, né, trazendo esse último detalhe, que esses dois homens eram pais de família, né, um deixando um filho de 4 anos, outro deixando um filho de apenas 1 ano. Um crime, Jéssica e pessoal de casa, né, um duplo homicídio cercado de muito mistério. Por que é que, de maneira tão brutal, amordaçaram, amarraram e executaram esses dois homens que trabalhavam vendendo cestas básicas de porta em porta? Será que alguém não gostou da cobrança? Será que alguém queria rivalizar com eles na região? Enfim, não se sabe ainda o porquê que esses dois homens foram assassinados de tal maneira. E claro, não se sabe ainda também quem são os suspeitos de terem cometido esse crime. E ainda tem aquele detalhe que eu chamei a atenção, né? Se de fato um homem foi morto em um outro local e o corpo levado até esse ponto em Pirajá, onde foi abandonado lá dentro desse porta-mala desse carro, e se a outra vítima de fato foi morta no local onde o corpo dela foi encontrado. Ou seja, são muitas as peças desse crime bárbaro, desse crime brutal, de dois homens trabalhadores que foram assassinados ontem à tarde lá no bairro de Pirajá. Viu, Jéssica? A gente volta com você aí do estúdio. Quero aqui, Pedro, também me solidarizar às famílias dos dois, sabe? Dizer que o nosso jornalismo está do lado de vocês, o que vocês precisarem de apoio. Enfim, a gente sabe que é um momento extremamente delicado, mas se vocês quiserem falar com a nossa equipe de reportagem, vou até colocar o nosso telefone aqui da produção. Nosso espaço aqui está aberto para vocês, para cobrar essa investigação, a clareza dos fatos, porque realmente 2 trabalhadores, até o momento, nenhuma informação depõe contra esses 2 trabalhadores, 2 homens que vendiam cestas básicas e foram assassinados desse jeito. Me lembra muito o caso dos operadores de telefonia, lembra? Dos trabalhadores que estavam instalando a internet no bairro e foram mortos também de forma brutal. Até quando, né, a gente vai noticiar fatos como esse de pessoas de bem que estavam na comunidade, mas infelizmente a comunidade impregnada pelo tráfico, pelo crime organizado, cometendo essas barbáries contra nós? Que essa investigação corra e até o balanço geral a gente traga já a notícia da prisão de quem planejou e quem executou esse duplo homicídio aqui em Salvador. Obrigada, Pedro.